Hoje nós vamos falar sobre a análise dos dados jurídicos com o Excel, métricas e indicadores financeiros. E como convidado nós teremos o professor Adriano. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, doutora Fabiana? Como é que você Tudo está? bem? Estou bem, graças a Deus. Então hoje Coisa nós boa. temos um tema muito bacana aqui na nossa live, que é o Excel como uma ferramenta aí de ajuda aqui, né, nos nossos trabalhos, principalmente financeiros e de modo geral. E antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Fabiana, consultora de gestão financeira aqui na Radar, especialista aqui na área de gestão, e vou passar a palavra aqui para o doutor Adriano para ele se apresentar também. Pois bem, doutora Fabiana, muito obrigado aí pela explanação, introdução aí. Sempre bom, né, essas iniciativas da Haddad estar propondo temas relevantes para nós da área do direito, da advocacia em geral, departamentos jurídicos, estar tendo essa oportunidade de conhecer, ter essa troca, né, tão interessante para estar melhorando, né, e em benefício à sociedade aí, com certeza é impactada com tanta inovação e oportunidade que a gente traz para o meio, né? Eu sou Adriano Marinho, sou advogado, né, da Meirelles e Freitas Advogados Associados, trabalho também na MF Digital Law, que é uma startup também pro direito, que a gente trabalha muito com essa parte de inovação e tecnologia. Então, aí, há 9 anos no mercado, né, sempre buscando, né, tornar esses ambientes jurídicos mais inovadores e impactar diretamente nos resultados, tanto dos processos, né, como das empresas em geral, né, de uma forma bem saudável, inovadora e realmente de forma relevante para sempre a sociedade em geral ser beneficiada. Ótimo. E além disso, é professora aqui também na Radar, com um curso também para a área de Excel, né? Perfeito, perfeito. Esqueci, eu deixei de mencionar aí, mas é porque estava na divulgação da live, mas sim, sou aqui parceiro, professor da Radar, né? Muita honra realmente fazer parte aí dessa equipe que tanto busca qualificar colegas em todo o país, tá? E a gente, para começar a falar aqui sobre gestão, né? Para falar sobre controle, gerenciamento, é muito importante a gente entender que para a gente gerenciar alguma coisa, nós precisamos conhecer essa coisa, né? Conhecer o escritório, conhecer a gestão, conhecer os números do departamento financeiro ou os números ali da controladoria jurídica, né? Conhecer esses números. Além de conhecer, nós precisamos entender. Por quê? Porque só aí a gente consegue medir e acompanhar e tirar, assim, aproveito dessas informações. Dentro do departamento financeiro, a gente trabalha com alguns indicadores que a gente já bateu papo sobre esses indicadores em outras lives anteriores, mas a gente fala sobre evolução de faturamento, né? Controle ali do que é de receita em caixa, que às vezes é diferente do que foi faturado, né? Com essas diferenças acompanhamos as inadimplências, a margem de contribuição, que é um indicador extremamente importante para o escritório, né? Um indicador ali de segurança. Por que a margem de contribuição é importante? Porque ela vai fazer uma avaliação ali direta do que foi faturado, às vezes por área, ou pelo escritório como um todo, ou por um contrato, e avaliar os custos ali que envolve aquela prestação de serviço. E é lógico, por fim, nós temos aí o resultado. O que é o resultado? O resultado ele vai olhar para essa margem de contribuição menos as despesas administrativas. E aí a gente consegue criar os indicadores para acompanhar aí a evolução do escritório, para acompanhar como está o nosso planejamento estratégico, se estamos indo, né, caminhando em direção a alcançar esses objetivos traçados. E a gente tem algumas, a gente sempre, até no meu curso também de gestão financeira, eu falo que a gente trabalha com um tripé, né? Nós trabalhamos ali com a metodologia, os conceitos, né? Trabalhamos ali com procedimentos e trabalhamos com algumas ferramentas que podem nos auxiliar. Hoje é imprescindível que a gente tenha um software dentro do escritório que ele vai trazer essas informações. E aí, com base nessas
essas informações, ele consegue gerar alguns arquivos aí para ser trabalhado no Excel, para gerar cenários, né? Então, eu gostaria aí que o senhor comentasse um pouquinho de como que o Excel, né? Como essas análises podem aí contribuir para o escritório, né? Como que a importância disso, o que pode ser feito? Pois bem, muito bem colocada a pergunta e muito pertinente. Quando a gente fala na faculdade de Direito, né, é muito comum ainda, a maioria das grades, não ter nada sobre gestão, né? E quando a gente fala de gestão, a gente entra também na parte financeira. Então, isso é uma crítica muito construtiva, né, às faculdades para rever um pouco ali as suas grades, porque o advogado ele vê muita parte teórica e na prática, além da dificuldade que ele tem para lidar com o dia a dia, entre audiências, peticionamentos e sistemas do judiciário, ele não tem noção de gestão, né? Ele não traz ali aquela carga de gestão. Então, ele vai ter que aprender ali durante o estágio ou, né, de cara logo na advocacia, o que é muito complicado, né? Então, esse é um ponto que traz. E aí a gente tem que lembrar também que o nosso meio ainda é um meio muito tradicional, né? Que vem nos últimos, pelo menos nos últimos 8 anos, quebrando muitas barreiras, né? Avançando muito em tecnologia, mas ainda assim tem muito a avançar. Tá? Então, quando a gente fala em melhorias em gestão, do menor escritório ao maior, o Excel vai estar sempre envolvido, porque temos ali softwares dos mais elaborados que vão estar gerando relatórios em Excel. Se você precisar, por exemplo, exportar para gerar um dashboard, você vai precisar do Excel para estar jogando ali no Power BI ou algum software que vai gerar isso. Então, é muito importante o aperfeiçoamento nessa ferramenta, né? E o advogado ele fica preso, ele acha que ele tem que ficar ali no Word, né? E ali no software do judiciário e pronto, é suficiente. Quando ele desenvolve essas habilidades e utiliza essas outras ferramentas, ele consegue facilitar a vida dele, né, realmente de uma forma muito significativa, que ele vai conseguir aí conduzir melhor as atividades do dia a dia. Num peticionamento, por exemplo, ele vai conseguir gerar cálculos para estar jogando dentro do processo, dentro do Excel. Para gerir uma determinada quantidade de processos, sejam 2 processos, ou 100, ou 1.000, dentro do Excel ele vai ter uma maior facilidade de estar fazendo acompanhamento dessas demandas. Tá? E no dia a dia, né, a parte financeira em geral, né, ele vai conseguir fazer uma expectativa de recebimento ali dos seus honorários advocatícios, tanto dos clientes como dos processos também, uma expectativa de recebimento aí de ganhos futuros. Ele vai conseguir gerar média de vencimentos nos últimos meses. Então, quando ele tem isso documentado, ele tem um acompanhamento, uma cultura data drive mesmo, de registrar todas essas atividades dentro do software, e ele conseguir gerar um relatório bem completo de informações, ele vai ter uma vida facilitada. Então, realmente se faz muito importante. E quando entra, né, na rotina, no dia a dia, realmente não sai mais. Então, é uma ferramenta muito importante, né? Eu costumo dizer, hoje o Excel não está ultrapassado, tá? Porque vamos ter softwares que vão estar suprindo de informações, mas é muito comum que ele não seja completo. E aí você vai precisar exportar para manuseá-lo, né? E ter aí a melhor combinação de informações, tá? O senhor pontuou muito bem, né, que apesar da gente ter, assim, softwares de gestão, eu gosto muito, né, eu como consultora financeira, eu sempre, o controle em si está dentro do software, mas essa parte de exportar essas informações e poder
trabalhar com essas informações, gerar cenários, mexer ali naqueles números, né? Principalmente a gente aqui do financeiro vai fazer um orçamento, vou incluir equipe, tirar equipe, incluir contrato. Então, o Excel assim, é uma ferramenta que no departamento financeiro a gente utiliza bastante. E eu tenho clientes que eles estão acostumados assim com Excel, que eles têm lá o sistema, mas a gente exporta, né? E cria ali uma visualização, às vezes, um pouco mais fácil, né? Como o senhor mesmo pontuou, na faculdade de Direito, a gente não aprende gestão. Então, a gente, às vezes, quer ver só ali, aí receita, despesa, uma coisa mais simples. E a gente consegue criar e automatizar isso no Excel, de forma que você não precisa ficar copiando. E o senhor pontuou também que o advogado está acostumado muito com o Word, né? E às vezes a gente vai começar alguma consultoria, então o controle está em Word, aí ele precisa somar essas informações. Nossa, e é muito comum isso ainda hoje, tá? A gente encontra muitos colegas ainda com esse tipo de utilização de ferramenta, né? Assim, a gente não fala que ele tem muita coisa para aperfeiçoar, né? Vai facilitar muito a vida dele. Então, a gente tem caminhos melhores e começa sempre pelo Excel, por exemplo. Advogado que não tem software ainda para controlar, né, a carteira de processos, os fluxos, etc., ele pode muito bem utilizar o Excel para controlar toda a gestão, até a delegação das atividades. Tudo que tiver é uma ferramenta inicial, tá? Até que começou por lá, né? Começou por lá e daí foi sendo exportado e sendo criado essa gama e essa quantidade bem expressiva de softwares aí em todo o país, tá? E uma coisa assim, que eu só complementando, que eu já citei, eu gosto muito da parte de fazer criar cenários, fazer simulações. Se acontecer de sair esse cliente, essa receita não tiver mais, o que vai acontecer ao longo do tempo? Que às vezes no software você não tem essa facilidade. Falando um pouquinho mais aí, o que o Excel, dentro da linha aí de outros setores, como a controladoria, jurimetria, legal operation, o que a gente tem aí que o Excel pode contribuir nessas áreas, né? Ou como ele é essencial também nessas áreas? Sem dúvida, é essencial. O advogado que quer dar esse passo, que toda a advocacia que quer aperfeiçoar e o departamento jurídico que quer estar melhorando os seus resultados, ele precisa explorar bem todas essas áreas que você mencionou, né? Geralmente começa ali na controladoria jurídica, para uma estruturação, criação dos fluxos, né? Eu acredito que a cultura data-driven tem que começar nesse momento e depois vamos evoluindo, né? Chega lá na parte de jurimetria, já começa a gerar dashboards, etc. Aperfeiçoa bem ali nas legal operations, mas o Excel se faz presente em tudo isso. Na controladoria jurídica, vamos falar em agendamento de prazos, né? O software deu algum problema, o software está com uma dificuldade, você vai gerar ali, vai exportar ali aquele relatório para visualizar, né, e fazer a melhor distribuição, ter uma visão de cenário, desde uma tabela dinâmica, um gráfico que você vai gerar, ou para pegar aquele cenário e jogar num software, em web mesmo, né, que hoje em dia a gente consegue jogar um relatório completo numa plataforma web e ele gerar todos aqueles dashboards que vão ser bem interessantes para uma visualização. Hoje todo mundo quer ter esse tipo de visualização mais simples, né, para estar fazendo a gestão dos processos. Mas ele é realmente a base para quem quer trabalhar com essa parte de inovação no direito, né? Então, para tudo, você sempre vai precisar do Excel. Você vai ter ali o melhor software. Em algum momento, você vai precisar exportar ali um relatório para estar manuseando, até mesmo corrigindo informações e, principalmente, né, identificar inconsistências. É a melhor ferramenta para identificar inconsistências. Às vezes o software ele omite, mas ali no Excel você, através das fórmulas ou até mesmo a simples visualização, você consegue ter ali as inconsistências de pronto para mandar para sanar. Identifiquei tais inconsistências no sistema,
vamos corrigir. E aí se dão todos os direcionamentos. Bem lembrado, eu não tinha, eu também uso para essas inconsistências, a visualização fica bem mais fácil, né? Bem mais Quando a fácil. gente utiliza o Excel. Nessa, trabalhando aqui, falando um pouco mais, trazendo às vezes algum exemplo prático que o senhor vivenciou aqui dentro dessas áreas na aplicação do Excel, com melhorias, ou exemplo de identificação de inconsistência que pode ocorrer. O senhor tem alguma coisa que pode, aqui para o nosso Pronto. público de hoje, ver, né, na prática como isso pode acontecer? Claro, claro. Vou citar um exemplo. Foi realizado um trabalho de jurimetria para uma empresa que estava em recuperação judicial, tá? E aí a auditoria que estava exportando informações, né, para a vara que estava cuidando desse processo, né, juntando lá no processo aquelas informações do financeiro, que era dizendo basicamente, ó, esse é o passivo trabalhista dessa empresa, entendeu? A gente fez uma análise bem minuciosa de processo a processo, aplicando jurimetria, né? E ali foi identificado que aquele passivo que estava sendo indicado, que eram 2 milhões de reais, era na verdade 27 milhões de reais, tá? Então, foi uma diferença significativa e que, se não fosse corrigida a tempo, poderia converter aquele processo de recuperação judicial em processo de falência, tá? Então, é um trabalho que a gente, na empresa, se orgulha bastante, porque tivemos aí um êxito, né, e um melhor direcionamento das verbas que a empresa tinha em mãos. Então, isso foi tudo feito em Excel, tá? Eu gosto sempre de mencionar isso. Por que foi tudo feito em Excel? Os softwares que conseguiam fazer os levantamentos dessas informações, eles estavam com problemas, estavam trazendo números inconsistentes, tá? E, para completar, a auditoria também que fez esse trabalho, ela fez um número baseado no valor da causa. Então, realmente, isso trouxe uma margem de erro altíssima, tá? E aí, com essa correção que nós fizemos, facilitou muito a vida e eu acredito também que salvou aí a empresa, né? Manteve a empresa de pé. Nossa, assim, é um valor bem significativo. Foi um trabalho, 25 milhões para mais, né? não Muita é coisa. se desprezar. Dentro do departamento financeiro, né, como eu já tinha comentado ali, o Excel ele é um aliado dentro da gestão, no sentido de promover aqui a visualização melhor dos resultados, trabalhar também essas inconsistências, porque como você consegue visualizar esses números às vezes de forma melhor, então você consegue ali ver Uhum. as informações, né? Uma área que está muito discrepante, né? Isso quando você exporta essas informações para o Excel, eles ficam mais evidentes e ficam mais fáceis para serem corrigidos, né? Nós falamos aí um pouquinho de alguns controles, né, que a gente tem dentro do Excel, né? O senhor falou sobre controles de prazo. Existem alguns outros exemplos que poderiam ser citados aqui que o pessoal que está nos acompanhando poderiam utilizar? Claro, claro, né? Além da parte aí de controle de prazos, toda essa parte de jurimetria que a gente mencionou, o provisionamento, né, que foi uma coisa que foi feita nesse trabalho da empresa de recuperação judicial, podem ser feitas. É uma ferramenta assim muito ampla, mas, por exemplo, você consegue construir dentro do Excel como está a atuação da empresa, né, em geral, e como isso está dividido, como estão divididos os contratos por setor, né? E aí você consegue ter uma ideia de que você está tendo aquele faturamento naquele determinado setor e aquele custo, né? E ali você consegue identificar uma alta quantidade de advogados, consegue fazer um remanejamento, tem muito advogado para contratos menores aqui, então a gente pode
está direcionando esse advogado aqui para outro, né? Ou diminuindo um pouco a folha, fazendo uma condução até mesmo também, né, de assistentes jurídicos e estagiários. Quando se identifica isso, né, e o Excel ele realmente é uma ferramenta que vai lhe dar uma visualização fácil disso. E rapidinho, né? Coloca ali algumas colunas, alguns valores, e ali você consegue dar esses direcionamentos sem mesmo precisar de um dashboard, porque serão ali os números claros e bem expressados, tá? E uma coisa também que é interessante é a gestão geral, né? Porque você fazer o controle de prazos dentro do Excel é uma coisa. Outra é você conseguir identificar que seus advogados, determinados advogados estão com muitos prazos, enquanto outros estão muito livres, ou enquanto outros estão fazendo poucas audiências, enquanto outros estão ali tratando somente de um tipo de petição específica, né? E ali você conseguir dar o melhor direcionamento das demandas, você conseguir identificar quem está com muita coisa, quem está com pouca coisa, para estar adequando melhor o tempo desse pessoal. Então, para você ter noção, né? A gente, para falar de uma ferramenta tão simples, não, ela consegue impactar em praticamente todas as áreas de um departamento ou escritório de advocacia. Mas, principalmente, eu acho que o principal hoje, né, são as legal operations, principalmente a jurimetria, quando se fazem esses trabalhos para estar dando o melhor direcionamento às carteiras, você ter uma projeção do que será qual será a destinação daquele determinado processo, né? Porque a gente tem um registro dentro do software ou dentro daquela planilha que o mesmo juiz já deu tratamento para uma demanda muito semelhante, né? Então, provavelmente ele vai seguir a linha de raciocínio, vai seguir aqueles valores de condenação, vai também aceitar determinadas provas documentais para estar dando uma improcedência. E aí a gente consegue dar melhores direcionamentos até mesmo para o corpo técnico, tá? Nossa, muito interessante, porque assim, né, lógico que eu sou sempre focada na área financeira e o Excel vai me determinar ali as margens de contribuição, poder fazer todos os comparativos que a gente conversou. E dentro aí do que a gente também pontuou, o Excel ele pode trazer esses números para serem avaliados, né, que vai gerar ali decisões de remanejamento de equipe, remanejamento de despesas, né? O quanto que é importante. E quais assim, sobre quem que vai utilizar esse Excel, quais aí o passo a passo, os cursos mínimos básicos aí que a gente precisa colocar aí no nosso currículo para operar assim, de forma. Quer dizer que a doutora abriu um merchan para mim aqui agora, né? A gente tem aqui dentro da Radar, né, diversos cursos de gestão em geral, especificamente o curso que eu ministro, que é a parte de Excel para profissionais do direito. Então, nesse curso, a gente tem a possibilidade de verificar um pouco de cada situação dessa, né? Dar uma noção geral a respeito da ferramenta e os direcionamentos para a parte de gestão, parte financeira, parte ali de dashboards, também jurimetria. A gente trabalha jurimetria dentro do Excel nesse curso. Então, realmente ele é muito amplo e ele dá muito insight, né, para o profissional que está precisando inovar, que está precisando melhorar a sua gestão, né? Então, é bem interessante. Mas o principal para essa parte prática de Excel é a utilização no dia a dia. Hoje você tem acessos aí no YouTube mesmo, de diversos orientações, como fazer uma planilha de financeiro, como fazer uma planilha de gestão, para dar direcionamentos iniciais, né? Mas realmente para a nossa profissão, né? Para o que a gente utiliza e precisa, eu particularmente conheço somente esse curso que a Radar proporciona, tá? Olha que interessante, né? Nós estamos aqui realmente buscando a profissionalização ali, né? Do que precisa realmente para
para colocar a mão na massa no Excel. A Isso. Kilvia complementou ali nos nossos comentários que o Excel é um grande aliado na gestão financeira, né? E é verdade mesmo, né? Com Porque através certeza. dele a gente cria aí vários cenários, né? Várias propostas, orçamento. A gente começa aqui a trabalhar bastante informação aqui dentro do Excel e analisando a empresa. Mas é lógico, como a gente já comentou ali no começo da live, ele Uhum. faz parte ali das nossas ferramentas. Nós precisamos ter pessoas treinadas e procedimentos, né? Então, é preciso que essa engrenagem aí esteja funcionando bem entre esses 3 pontos, né, de trabalho. Algum outro ponto, o pessoal que está participando da nossa live, se quiser contribuir, se utilizam o Excel aí nos seus escritórios, né, como uma ferramenta aí de gestão, de análise, quiserem fazer pergunta para o professor e o doutor Adriano aqui presente, podem ficar à vontade e perguntar. Dentro aí algum outro ponto que eu não perguntei sobre o Excel que o senhor gostaria de complementar? Não, só complementando, né? Porque eu sempre bato muito nessa tecla. Ainda somos um segmento, vamos dizer assim, muito tradicional, né? Muito preso ali a estar somente preocupado com petições, somente preocupado com audiência, sessões de julgamento, né? E não é bem assim, tá? Se você quer realmente inovar na profissão, você tem que explorar as ferramentas que estão ao nosso alcance, né? Qual o computador hoje não possui uma ferramenta tão simples, né? Então, desde ali dos softwares de gestão até as mais elaboradas plataformas de jurimetria que temos hoje, o Excel ele vai ser sempre uma ferramenta que vai auxiliar. Tá? E para começar a avançar em todas essas áreas, é importante sempre estar manuseando para essas métricas em geral. Tá? Então, uma coisa que eu reforço bastante. Quem tem mais curiosidade, né, quando for, por exemplo, um advogado criminalista, que eu acredito eu que é uma área que não utiliza muito geometria, por exemplo, ele vai conseguir ter uma visão mais ampla, ele vai conseguir notar o comportamento dos juízes que ele vai estar lidando, as varas criminais, até a parte também das audiências de custódia, né? O advogado trabalhista ele vai ter muito a explorar por identificar principalmente os comportamentos daqueles juízes, né, que vão conseguir ali identificar, como é que eu posso dizer, essa parte que eu até já mencionei anteriormente, não queria ser repetitivo, mas entender como é que ele se porta, né, quando ele se vê diante de determinadas provas documentais, testemunhais, etc., para tentar trazer aquele comportamento novamente para o processo e conseguir ter êxito, né? Sendo você advogado da parte altura ou da empresa. Tá? Então, isso facilita. Né? Até posso dizer que fica mais célere. Né? Quando você nota comportamentos, você tenta direcionar o juiz para aquilo e ele mais rapidamente vai seguir aquela tendência. E aí todo mundo sai ganhando, sem dúvida. Perfeito. E dentro da gestão financeira, o Excel, eu sempre gosto de pontuar que eu gosto do controle estar dentro de um software e trabalhar essas informações no Excel. Dentro do Excel, né, trazendo aí as métricas financeiras, a gente pode ver ali ao longo do tempo, às vezes, linha de margem de contribuição, resultado, acompanhar faturamento. Como o doutor comentou, avaliar também áreas ou contratos, né? Dependendo aí de como o escritório divide os seus centros É. de custo, né? Incluindo a Então, fazer área, essas área comercial, que eu avaliações. nem comentei muito sobre a parte comercial, né, dos escritórios hoje. É uma ferramenta que auxilia bastante, né? Até porque é uma dificuldade a gente ter software de gestão comercial, ter aquele CS, né? O Customer Success ali bem acompanhado. Então, o Excel ele também se faz muito presente ainda.
Interessante. Como que o senhor tem visto a utilização aí do Excel, principalmente às vezes para esse controle comercial aí de quem está começando, como que pode ser utilizado? Pronto. Geralmente são estabelecidos fluxogramas, né? E aí você vai ter aquele período de estar sempre dando a devida satisfação para o cliente, também de anotar datas importantes, né, comemorativas daquele cliente, para estar sinalizando, tendo aquela comunicação diretamente ali com a parte de produção, marketing, para estar confeccionando ali um encarte, alguma coisa. Períodos de brindes, né, é uma coisa que é muito comum utilizarmos ainda também. Então, isso fica sinalizado ali dentro da ferramenta, né? E ali todo o fluxo, né? Lembretes para questionamentos de como é que estão, se tem novas demandas, para tentar aproveitar também uma expansão de contratos. E aí, muita coisa, né? O Excel realmente ele é bem completo, na ausência, principalmente na ausência de softwares que poderiam estar auxiliando, né? Eu tenho alguns amigos, né, que são desenvolvedores de software e tudo, né? Aí eu brinco, às vezes eu falo, eu quero tal customização. Ele fala, não tem jeito. Eu falo, mas no Excel tem, você não consegue fazer no seu É sistema, né? exatamente isso. E aí se prendem muito. Mas se eu fizer isso para você, eu vou alterar a base do meu sistema todo, eu tenho que fazer para todos. E aí fica preso. É muito difícil hoje você ter um software que vai agregar um escritório completo. Hoje os escritórios e departamentos têm diversos softwares para determinadas situações. E esse é mais um, viu? Estou dando até a ideia. Quem quiser projetar isso, mas eu também estou pensando em fazer, que é o da parte comercial. Bom, o pessoal que está participando, muito obrigada pela presença. Se gostariam de contribuir com alguma informação, já tivemos aqui algumas participações falando que utilizam muito na área de gestão financeira, outros falando que utilizam bastante o Excel, é um aliado do dia a dia. Caminhando aqui para a nossa finalização, então, o que a gente bateu esse papo hoje com o doutor Adriano, ele trouxe aqui a importância de você colocar a gente parar aqui de utilizar às vezes o Word. Eu também já vi anotação no Notes, dos Notes. Aí hoje Notes, né? temos algumas ferramentas também, tem o Google Keep, né, que são anotações de finalização, e tem um que é bem comum também, que eu não estou lembrando o nome agora, mas é, existe isso e é arriscadíssimo, né? Muito Muito. arriscado, porque dificilmente vai ter um servidor, alguma coisa ali para estar salvando, e até dificulta também o duplo cheque, enfim, é muito. Eu tenho calafrios quando eu vejo uma situação parecida, e eu já vi de escritórios grandes realmente dependentes desse tipo de coisa, do controle, para você ter noção, ele abrir uma tarefinha dentro de uma plataforma dessa de gestão de tempo, né? Não é gestão de escritório, é gestão de tempo, mas a gente encontra ainda. Isso. E fora o retrabalho, porque o Excel ele vai somar, né? E quando a gente passa a utilizar o Excel, fazer como o senhor pontuou, né? Ter essa curiosidade, né? De buscar aí as informações, porque eu também já vi pessoas utilizando a planilha do Excel, mas não utilizando as fórmulas, né? Uma simples soma, média, É, então comum. assim, aí, né, na verdade, voltamos àquela primeira ponderação que nós fizemos quando a pessoa utiliza o Word. Na verdade, ele foi para o Excel, mas na ideia do Word, não Não, utilizando e- esses pontos de fórmula para realmente auxiliar, né? Minimizar tempo e trazer melhores informações. eu já vi muito Word com grades, para ficar um Excel dentro do Word. É uma coisinha bem peculiar, mas até isso eu já presenciei. É, E é isso, né? Cada advogado realmente tem a sua maneira de gestão, mas eles se deixam levar para uma tradição que não existe, assim, ao meu ver. Porque é uma ferramenta tão simples que pode contribuir, né? E ela vai dar tanta luz para quando você evoluir para um software mais elaborado, para você dar passos de controladoria, jurimetria, legal operations em geral, né?
Então, ela é realmente uma ferramenta que vai dar esses insights, vai dar boas memórias e, assim, expectativas, né, de melhoria, tá? Então, até para essa parte de exercício mesmo mental é importante para o pro profissional do direito em geral. Falo profissional do direito em geral, doutora, porque até mesmo no nosso curso, né, a gente já fez algumas aulas para profissionais dos tribunais, entendeu? É, servidores de tribunais que queriam aperfeiçoar a gestão interna ali da vara. Então, isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer, doutor Adriano, pela sua participação. Contribuiu muito aqui e reafirmou, né, do que a gente às vezes trata aí nos nossos cursos e também no dia a dia, dessa necessidade de trazer o Excel como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta ali que vai ajudar na auditoria, na visualização, nas inconsistências, né? Olha quantas Consistência, né? que a gente quantos pontos aqui positivos a gente colocou da utilização e como o senhor também colocou, né? Não é nada assim absurdo. Se procurar, tiver ali um pouquinho de empenho de procurar essas informações, às vezes nos nossos cursos no YouTube, alguma coisa, a gente vai conseguir utilizar o Excel aí da melhor forma. Gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais. Não, tá ótimo. Realmente foi uma oportunidade muito bacana, tá, doutor? Tá discutindo aqui com vocês esse tema tão relevante, né? Porque é preciso se discutir gestão, é preciso se discutir métricas financeiras, é preciso também se discutir jurimetria. Então, é uma ferramenta, né? O Excel é uma ferramenta que se faz presente em todos esses momentos, tá? E é muito bacana, né? Mais uma vez aqui, pela iniciativa da Radar, a gente está tendo essa oportunidade. Espero que tenhamos outras, né? Bem amplas para estar discutindo. Disponibilizo aí meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida. Informo também que no próximo mês teremos mais uma edição do curso de Excel para profissionais do direito, tá? E tenho essa perspectiva. Sou entusiasta, né, da inovação no direito, trabalho diretamente com isso no dia a dia, e eu só quero realmente a melhoria da gestão dos colegas, que eles realmente corram atrás de estar melhorando todos os seus procedimentos, seus custos, para ter aí uma qualidade melhor de vida e profissional, tá? Então, agradeço demais a oportunidade, doutora Fabiana, foi um prazer, e a Radar Gestão aí por sempre estar com essas boas iniciativas em prol do, do judiciário em geral. Não vou dizer nem a advocacia, tá? E para finalizar, assim, é muito assim, gratificante, porque assim, o senhor, como advogado, vivencia as dores do dia a dia do advogado. Então, nada melhor do que um advogado para falar aqui do que ele consegue fazer no Excel. Não fica aquela coisa assim, ai, será que eu consigo? Será que é possível? A Radar tem muito Sim, disso, né? Nós, a maioria dos seus consultores, né? Boa parte dos professores são da área do direito, exerceram, às vezes, exercem ou exerceram aí o direito, então eles sentem, eles sabem ali daquelas dores do dia a dia. Eu com sempre certeza. falo muito que o advogado, o estudante de direito, quando ele sai da faculdade e resolve abrir seu escritório, ele é um empreendedor, né? Ele está empreendendo ali, então aí ele precisa aprender sobre gestão. Por mais que ele comece aqui com o Word, com os notes, né, ou um caderno, faz parte da evolução do empreendedor falar sobre gestão, se aprimorar, né, reservar um Inovar, tempo ali para gestão. Senão, vai chegar um ponto aí que a gente não consegue crescer, né? O escritório não cresce por falta ali dessa parte de gerenciamento. sem dúvida. Alguém gostaria de contribuir? Alguma pergunta? O doutor Adriano deixou disponíveis aí os canais. Alguma pergunta, alguma coisa que também pode enviar aqui para Radar, né? Nós temos o Instagram, nós temos
aqui o site, e-mail, né? E eu agradeço a todos pela participação, agradeço muito, em especial ao doutor Adriano, por essa participação de Eu que hoje. agradeço, foi um prazer, viu? Lembrando que a nossa live ela fica salva aqui no nosso canal. Além disso, também vai para o YouTube e também nos aplicativos disponíveis de podcast, que podem ser acessados aí futuramente. E nós aqui, eu falo em nome do doutor Adriano, em nome da Radar, a gente sempre está disponível para as dúvidas, para gerar aqui novos temas para as nossas lives, que é nessas discussões que a gente aprende bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito obrigado, doutora. Coloco à disposição para as próximas aí que iremos debater, tá certo? Conte aí comigo e quem precisar da mesma forma. Muitíssimo obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada pela companhia de hoje e até a próxima.